que gostoso, meu Deus. Vai lá. Ei. Como todo dia nasce. Ei. Só quero dizer uma coisa, hein? O nosso mês de dezembro está terminando. Aí você fala assim, ai, Dalcides, como assim? Claro, já estou olhando, meu pensamento já está lá em 2026. Ó, coração já está lá em 2026. Eu só quero terminar bem esse nosso ano, agradecendo a Deus por tudo e dizendo, Senhor, me ajuda, vai. Me ajuda a iniciar do jeito certo esse novo ano. Agora, ó, e essa música eu lembro quando eu era criança, meu Deus. A gente cantava alto. Você também cantava? Ah. Caso que se for. Hey, sonhos que vamos ter. Como todo dia. E hoje é dia de Viva a Vida, hein? Vem comigo, tá só começando. Vamos lá, vai, força. Minha mãe faleceu em 2023, maio de 2023, com câncer de mama. 15 dias depois que a minha mãe havia falecido, eu fiquei sabendo que eu estava também com câncer de mama. O Dalcides eu sempre assistia de madrugada, porque eu sou professora e trabalho à noite. Então quando eu volto muito cansada. E até eu me apagar, até eu descansar, eu fico assistindo ele. Eu fui colaboradora da capela, o Dalcides sempre falava assim, vamos fazer, vamos né, com um pouquinho. E a gente sempre ajudava, meu marido fazia o Pix na hora do programa dele. E a hora que eu entrei naquela capela, eu vi a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que eu também tenho uma aqui. Foi uma emoção tão grande, mas tão grande que parecia que eu estava no céu. Parecia que eu estava em Portugal, eu não precisava ir para Portugal para ver aquela grandeza da Nossa Senhora. A Nossa Senhora foi, para mim, parece que ela me abraçou, parece que aquela igreja me abraçou, aquela capela me abraçou. Eu entrei. Eu senti cheiro de rosa. Inalando, eu falava pra minha irmã, você tá sentindo cheiro de rosa? Eu sentia cheiro de rosa. Parecia que todas aquelas rosas na capela estavam exalando pra mim. E aí o Dom Fernando falou aquelas palavras lindas. O Dalcides cantando as suas músicas que eu escutava de criança. Eu falava assim, gente, eu fui abraçada por Nossa Senhora. Eu estou sendo amada por ela. Eu ainda não estava curada naquele momento, mas eu tinha certeza. Eu falei, quando eu entrei ali, que eu vi ela me olhando, pensei que ela sorriu para mim e falou assim, você está curada. E eu naquele momento falei, estou curada. E eu fiquei curada. Fui na última semana de dezembro, em fevereiro, veio o diagnóstico que eu estava curada. Então eu creio, é um milagre de Nossa Senhora de Fátima. Foi muito bom, foi a coisa mais linda. Eu chorei a missa inteira, me emocionei a missa inteira. Ali eu encontrei Nossa Senhora, ali eu encontrei Nossa Senhora de Fátima. Ali estava consagrado a ela e realmente é a casa dela. É a casa dela. A Rede Vida está de parabéns. Toda a equipe dela está de parabéns pelaquela capela linda que vocês fizeram. Ela não é uma capela de estúdio, ela é uma capela de emoção. Ela é uma capela que emociona, é uma capela que fundador dessa televisão. Você sente Deus. Seu João Monteiro de Barros Filho, um homem de fé, criou o Brasil primeiro. Seu testemunho, tá? Pelo seu carinho. Coisa mais linda, meu Deus. Obrigado, seu João. Obrigado a todos que acreditam nessa nossa obra, né? Que tem levado esperança aos corações. Seu João Monteiro, o senhor é o principal responsável por esses milhares e milhares e milhares de testemunhos que chegam aqui na Rede Vida. A Paula é um deles e representa todos aqueles que tiveram a vida transformada, mudada pela fé. Rede Vida, canal de bênçãos e de graças. Obrigado, seu João, por tudo. Está em festa, homenageamos o fundador de toda essa televisão. Seu João Monteiro de Barros Filho, um homem de fé, que deu ao Brasil o primeiro canal de TV de inspiração católica.
é a esperança cega que tem em sua misericórdia. É a esperança cega que tem em sua misericórdia. O que agrada a Deus, minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus, minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tem em sua misericórdia. É a esperança cega que tem em sua misericórdia. E nesses momentos é que a gente vai reencontrando forças para, no fundo do poço, se levantar. E essa mão poderosa de Deus que vem sobre mim, sobre você, que me coloca em pé novamente, é a mesma mão que um dia abriu o mar, é a mesma mão que um dia foi conduzindo o povo pelo deserto. Eu sei que você tem passado por grandes tribulações, eu sei que você tem enfrentado grandes batalhas, mas eu quero dizer uma coisa para você: quando você está aqui comigo, me deixa cuidar um pouco desse seu coração, me deixa falar ao coração de Deus, de você. Senhor, acompanha essa gente que está comigo, que reza comigo, aqueles corações que agora buscam um trabalho, aqueles corações que agora angustiados estão reencontrando forças para recomeçar, para retomar a vida. Senhor, eu peço, vem em socorro daqueles que mais precisam. Senhor, me coloca em pé com tua mão poderosa e que a tua mão poderosa nunca mais se afaste da minha cabeça. Vem, Senhor, renova minhas forças, me dá a paz, cuida de mim, Senhor. Amém. A mão de Deus. Rezar com você o Salmo 131. E o Salmo 131, aqui na minha Bíblia, ó, ela é toda anotada, rabiscada, né? Ó Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso. Deixei de olhar os outros com arrogância. Não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo. O meu coração está calmo dentro de mim. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, agora e sempre.
Amém. Eu quero que essa palavra caia no seu coração e de tudo isso que diz o Salmo 131, eu quero pegar apenas uma frase. O Senhor Deus me conhece e Ele sabe que eu já não sou orgulhoso. Deixei de olhar os outros com arrogância. Sabe uma das coisas que a vida me ensinou? Que a arrogância não leva a nada. Mas algumas vezes eu me achei, sabe? Depois a gente toma uma entortada na vida, as coisas acabam acontecendo da forma como a gente não imaginou, como a gente não pensou. E de repente a gente começa a olhar a vida sob outras óticas. E aquilo que a gente achava que a gente era, a gente colocou os pés no chão e percebeu que não era tanto assim. E a gente aos pouquinhos vai sentindo aquela força interior de sermos simplesmente aquilo que somos, sem ter que ficar representando o tempo todo. É muito chato quando a gente se coloca um peso enorme e aí a gente diz: ei, por que é que eu estou fazendo dessa forma? Ei, eu preciso de forças. Ei, quem sou eu? Eu me achava tanto. E depois a gente vai colocando os pés no chão e vai entendendo que quem é tudo na nossa vida é Deus, não a gente. A partir dali, a gente inicia um processo de mudança, de conversão interior. A partir dali, a gente começa a ser realmente quem a gente é, se importando menos com o que os outros pensam de nós, se importando menos com os nossos rótulos, nossas aparências, se importando menos com o que as pessoas dizem. Ô, gente, humildade, saber o meu lugar, quem sou eu? Senhor, não me deixa enganar não, eu hoje já não sou mais arrogante, diz o Salmo 131. Você acredita nisso? Você crê nessa palavra? Então peça: Jesus, faz o meu coração um coração simples, que todo orgulho caia por terra, que toda prepotência caia por terra. Toca o meu coração, Senhor. Vem em meu socorro. Amém. Pelo teu coração, Jesus, manso e humilde, que diminua eu até desaparecer. Eu sempre vivi a minha vida como educador, né? Eu fui professor em sala de aula, mas assim, muitos anos, mais de 20 anos. Então, de educação eu entendo um pouco. Mas educação, minha gente, começa quando a criança é pequenininha. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Por que eu estou falando de educar as crianças desde pequenininho? Porque a avó já dizia, e ela estava certa, é de pequeno que se torce o pepino. Minha gente, não adianta. Se você não der educação para esse filho, ele vai crescer, ele vai ser insuportável. A vida vai tentar educar esse moleque e ele vai sofrer mais do que se você educar esse menino com limites. Isso não pode,
isso sim, isso não. Não tenha medo de exercer o seu papel de pai. Pai também diz não. Mãe também diz não. Tem uma poesia bonita de Paulo Freire que fala sobre educação e transformação. Acompanhe. Acreditamos que a educação sozinha não transforma a sociedade. Sem ela, tampouco a sociedade muda. Se a nossa opção é progressiva, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua negação, não temos outro caminho senão viver a nossa opção. Encarná-la diminuindo assim a distância entre o que dizemos e o que fazemos. Não tem dia que eu vá dormir sem pensar assim, o que é que eu posso ensinar no dia de amanhã para aqueles que estão me acompanhando? Aí eu pego um livro, por exemplo, da Bíblia, abro a minha Bíblia, faço uma meditação, deixo aquilo cair no meu coração. Atos dos Apóstolos, o livro que vem logo depois dos Evangelhos, capítulo 10. Imagina só, tem um homem de farda, ele é autoridade, é um estrangeiro, tá? Fora do padrão, né? E o nome dele é Cornélio. Eu vou te explicar hoje quem é Cornélio na palavra de Deus. Tá aí, ó, estudo bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 4. Imagina o seguinte, Cornélio era oficial do exército romano. Estou falando 2000 anos atrás. E o Império Romano está dominando o mundo, né? Ele não é judeu, ele não é religioso, ele não é da turminha da fé, ele nunca pisou num templo, nunca cantou um salmo, não sabia nada sobre rituais, liturgia, não sabia nada. Mas ele orava e ajudava os pobres e diz o texto, temia a Deus. Calma lá. Ele orava, ele ajudava os pobres e ele temia a Deus. Olha como a palavra de Deus se refere a esse homem. Não diz, ele fazia oração, não. Ele acreditava no Deus único, não. Ele era um bom exemplo ali na comunidade cristã, não. Era um homem que orava, ajudava os pobres, temia a Deus. Sem holofotes, sem cargos dentro ali do ambiente religioso. Enquanto alguns religiosos estavam ocupados discutindo quem era o mais puro, Cornélio estava em silêncio, dobrando os joelhos, estendendo a mão a quem precisava. Então diz o texto bíblico, os céus começaram a olhar para esse tal de Cornélio. E imagina o susto, né? Um anjo, uma visão, uma mensagem. Tuas orações e tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Ou seja, está anotado nos livros do grande Deus. Gente, imagina a surpresa dele, que nem sabia ao certo o que isso significava. De repente, um anjo lhe diz, ô Cornélio, você está agradando a Deus. Aquilo que era invisível na terra, era visto pelos céus. Gente, na mesma hora, Deus move Pedro, o apóstolo judeu, o apóstolo da tradição, da raiz, e fala, Pedro, vai para a casa de Cornélio. E Pedro entra, começa a falar de Jesus a Cornélio, movido pela ação do Espírito Santo. Então, diz o texto, sem cerimônia, sem protocolo, sem nada, o Espírito Santo desce ali, na casa de uma pessoa que não era crente, de uma pessoa que não tinha a religião católica. Cornélio não foi apenas abençoado, ele foi porta para trazer outros,
Foi através dele que o evangelho ultrapassou a fronteira, a graça quebrou o muro da religião. Deus escolheu aquele que era improvável para começar algo eterno em muitos corações. Sim, porque Cornélio tinha seus amigos, tinha seus parentes. Cornélio não entendia tudo, mas amava aquilo que conhecia. Gente, eu estou trazendo aqui a imagem, a figura de um personagem bíblico que está nos Atos dos Apóstolos. E a partir de agora, se alguém falar o nome Cornélio, você sabe que ele não era nem seguidor de Jesus. Ele simplesmente era um homem que não tinha religião, era um soldado, mas era um soldado que colocava o joelho no chão, os joelhos no chão e rezava. Não sabia nem ao certo para quem estava rezando. E um homem que tinha caridade, por isso então cuidava daqueles que mais necessitavam. Gente, o programa de hoje é para dizer, tem alguém me acompanhando hoje, distante da religião católica, distante das missas, distante dos sacramentos, mas tem coração bonito, assim como Deus um dia enviou um anjo para dizer, Cornélio, as suas orações agradam a Deus. Eu quero ser uma ponte entre o seu coração e o coração de Deus. Eu quero te dizer, a luz do Espírito Santo pode fazer maravilhas. E está fazendo maravilhas hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Minha porta está aberta. Venho me entregar. Toma todo o meu ser. Faz a obra completa. Santo Espírito, vem glorifique seu. O Espírito Santo pode fazer aquilo que é impossível aos olhos humanos. Pode tocar um coração de alguém que está tão distante das coisas de Deus. Mas esse alguém pode ser tocado hoje, 2000 anos depois. Cornélio de hoje. Assim como existia um Cornélio lá em Atos dos Apóstolos. Capítulo 10. Talvez hoje, durante o meu programa, tem um Cornélio me acompanhando. Mas meu nome não é Cornélio, Dalcides. Ei, Ana Lúcia. Talvez seja você que agrada o coração de Deus mesmo sem pertencer a uma religião, que agrada o coração de Deus mesmo sem pertencer a um grupinho específico, sem frequentar um templo. Antônio Carlos, estou falando com você, meu filho. Você é bom. Diz a história, Cornélio ajudava aquelas pessoas que mais precisavam. E Cornélio colocava os joelhos no chão. Cornélio de hoje. Talvez hoje seja o dia desse grande encontro entre o seu coração e o coração de Deus. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, 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 vinde. Deixa o Espírito. Nunca tive a chance de ter um relacionamento saudável, pois só me relaciono com pessoas que me fazem mal. Sinto que eu só atraio esse tipo de gente para a minha vida. Será que tem algo de errado comigo? Preciso de um conselho. Adriane. Adriane, para você entender aquilo que eu vou te dizer agora, você precisa estar em paz com você. Então, respira profundamente, com calma, porque eu vou te dizer coisas assim difíceis. Não é que existe algo de errado com você. É que muitas vezes a gente só aprendeu a aceitar aquilo que é migalha. Porque a gente nunca conheceu um amor por inteiro. E a gente repete padrões sem perceber. A gente se acostuma com pouco. A gente acaba acreditando que é isso que a gente merece. Mas você não nasceu para viver ferida. Você não foi feita para relacionamentos que machucam. O que você precisa não é se culpar. Eu sou assim mesmo, acho que para mim é nada. É se enxergar com mais carinho, porque se você não se amar, minha filha, mas não tem ninguém nesse mundo que vai poder suprir
o vazio que estará dentro de você. Você precisa aprender a colocar limites, a dizer não para aquilo que diminui você, sim para aquilo que te faz crescer. Quando a gente começa a se amar de verdade, o coração da gente muda de direção. Aquilo que antes parecia o único tipo de pessoa que aparece, deixa de fazer sentido. Você fala, não. Porque quem sabe o próprio valor, filha, não aceita ser tratada como sobra, não aceita ser alimentada com migalhas. Adriane, você não atrai o mal. Você só merece mais do que recebeu até hoje. E isso começa quando você começa também a olhar para dentro de si mesma. E diz com firmeza, eu quero um amor de verdade. Tem até uma música que fala isso, né? Um amor de verdade, né? Eu quero um amor que me faça o bem. E se não é para encontrar esse amor de verdade, esse amor que me faz o bem, eu prefiro não ter ninguém ao meu lado. A gente tem visto, não sei se vocês acompanham aí, mas a gente tem visto alguns casos onde o marido é grosseiro, ou então o namorado se apropria da outra pessoa, usa de violência. Gente, eu nasci para amar e ser amado. Você nasceu para amar e ser amada. Ah, mas desse jeito, talvez eu fique sozinha. Ah, eu prefiro. Eu prefiro ficar sozinho do que ser tratado com ignorância, com grosseria, ser humilhado. Gente, ou a gente tem clareza do que a gente quer e do que a gente aceita pra gente, ou a gente vai ser refém daqueles que vão falar, e vão falar com força e com energia, e vão nos intimidar. Você está entendendo? Você que está me acompanhando agora, comecei respondendo para alguém que me escreveu, mas talvez eu esteja falando para você. Se esse seu namoro humilha você, diminui você, impede você de crescer, caia fora desse namoro, filha. Esse noivado, onde você está com uma certeza absoluta interior de que, nossa, é daqui para pior, Dalcides. Você está fazendo o que com esse noivado, filha? Você está percebendo que eu nasci para amar, mas eu também quero ser amado. Porque se alguém diminui você, esse alguém não tenha parte na sua vida. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra. Dignidade, levantar esse olhar. Pensa nisso. Amor que não tem vaidade. Ó, eu quero mandar um abraço, hein? Pra Hilda Ximenes de Carvalho. Tem 96 anos, olha ela, que fofa, meu Deus do céu. Ó, dona Hilda, recebe meu abraço com todo o amor desse coração aqui, ó. Com todo o amor desse coração. Amém. Dona Hilda, a senhora gosta de leitura, por exemplo? Você sabe que eu estava vendo esses dias, um livro, eu estou aqui com um livro do Exercícios Espirituais com os Santos Anjos. E eu estou sempre, assim, procurando leituras boas, né? Olha que bonito isso aqui. A inveja nasce de um coração que esqueceu que já é amado. A inveja nos leva a desejar o que o outro tem, a comparar, a enriquecer-se a entristecer-se com a alegria alheia. O antídoto da inveja é a gratidão e o reconhecimento de que Deus é justo, único e tem um caminho singular para cada filho e para cada filha. Eu estou lendo um trechinho sobre a inveja, mas, gente, um livro, quando é bom, como ele ajuda a gente, né? Mas tem 4 benefícios inusitados de ser um bom leitor. Minha produção me disse, vocês deixam a gente te ensinar isso. Vem comigo, vai lá, vai. Em uma época repleta de telas e dominada pelo uso do celular,
A apreciação ao livro físico é uma fonte de esperança para muitas pessoas. Aqui vão alguns benefícios de ser um bom leitor. O primeiro, aumento da esperança. Muitas pessoas não se identificam com a cultura de massa. Não gostam das ideias da mídia e não veem saída nos conflitos sociais e na polarização política. Ter contato com pensamentos diversificados, por meio de boas obras literárias, gera belas consequências nas nossas vidas. Estimula a arte do pensamento, fortalece o nosso espírito filosófico e aumenta a nossa independência intelectual. Ademais, protege a nossa personalidade diante de um mundo que parece confuso, caótico e extremamente digital. O segundo, conforto emocional. Quando lemos bons livros, nutrimos o nosso bem-estar emocional e desenvolvemos mais confiança em nós mesmos. Além de estimular a mente, o livro aquece o coração e pode ser um bom companheiro nos momentos de solitude. Um livro de fantasia pode ter belas metáforas sobre a nossa vida. Uma poesia pode conversar com os nossos sentimentos, e um livro de autoajuda pode nos ajudar a construir uma autoestima saudável. O terceiro, bons relacionamentos. Ler aumenta a nossa autoconfiança na hora de expressar as nossas ideias e melhora a nossa comunicação. E com uma comunicação melhor, passamos a construir relacionamentos melhores. O hábito da leitura melhora o nosso círculo social e amplia a nossa conexão emocional com outras pessoas, além de aumentar a nossa empatia com pensamentos diferentes dos outros e derrubar os nossos preconceitos. E ainda pode inspirar uma pessoa a ser mais tolerante, generosa e compassiva com o próximo. O quarto, desintoxicação digital e uso construtivo do tempo. A longa exposição à tela do computador ou smartphone pode prejudicar a visão, assim como o excesso de tempo nas redes sociais pode causar insônia, tristeza, ansiedade, irritabilidade e mal-estar. A desintoxicação digital consiste na superação do vício em telas do mundo digital por meio da diminuição do tempo diante das redes sociais. Assim, ao investir mais tempo na nossa vida real e vigiar o tempo que passamos no ambiente digital, é possível diminuir a ansiedade, driblar o estresse, acalmar a nossa mente e aumentar a nossa qualidade de vida. Um bom livro físico é um excelente companheiro, pois prende a nossa atenção e ocupa a nossa mente com mensagens positivas. Nesses dias alguém me escreveu dizendo assim que estava completando 20 anos de casamento, né? Aí, Dalcides, 20 anos de casamento, como é que a gente chama, né? Porque 25 anos é bodas de prata, né? Aí eu não sabia. Tá vendo a importância do livro, por exemplo, ó? Aí eu fui pesquisar, né? E encontrei aqui, ó. É bodas de porcelana. Eu não sabia disso. 20 anos de casados, bodas de porcelana. E a explicação é bonita, diz assim, ó. Este elemento é reconhecido por sua delicadeza. É um material para ser admirado, apreciado, contemplado. Significa que é preciso ter muito cuidado, muito carinho para ter um relacionamento feliz. Porcelana é delicada, né? Delicada. Tá vendo como a leitura enriquece a gente? Eu jamais saberia o que significa 20 anos de casado, qual é o símbolo utilizado, se não fosse o livro, né? Que o livro te ajude. Leia, viu? Leia. Aproveita esse ano novo de 2026. Se você colocar um propósito, eu vou ler 3 livros em 2026. Ótimo. Se imagina que, se você pode ler mais, leia mais. Mas que 2026 não passe sem você ler ao menos um livro a cada semestre. Ao menos isso, tá bom? Pensa nisso. Vou com ela, viajando, Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Letra. Olha as orações da minha avó. Deus entende tudo, vó. Entende sim. Olha que bonito. Tá todo cheio, né, vó, o livro? Tá, já aqui tá. Agora o outro também tá quase cheio. Pois é. Já que ainda tem uma letra, ainda tem um lugar aqui pra coisar, mas é pouco.
Mas o senhor toma de conta que eu não sei ler. Não, mas mesmo a senhora não sabendo ler, vovó, a Eu tô Deus, fazendo. Deus entende. É, que na hora que ele diz as orações eu amo. Pois é, essas orações que a senhora escreve, Deus entende tudo. Será isso? Entende sim. Pois é, eu leio com fé. Eu leio com fé. Pois é, Aquele com dia que eu fé. fui mais tudo procurar, eu leio demais, eu leio lá em casa de sair. Cheguei aqui, fui essa viagem mais tudo, nunca senti dor nas minhas pernas. Graças a Deus. Aí E a senhora tem medo de Deus não entender porque a letrinha É ruim. é ruim, mas ele sei. entende. Ele eu tá entende. aqui. E aí eu trouxe ele, eu não saio de minha casa. Deixa eu ó. ver aqui, ali. Ai, que fofa, meu Deus do céu. Que fofa. Ela tem um caderninho. Ela fica escrevendo. Ela não sabe escrever, não sabe ler. Mas ela fica escrevendo as orações dela. E você acha que Deus entende? Claro que Deus entende. Ô, vozinha. Tá aqui, né? A Simone disse assim pra mim nesses dias. Dalcides, 13 anos. Eu disse assim, 13 anos? Eu não sei não, mas fui pesquisar também no livro, né? Bodas de renda ou linho. Olha aqui, ó que bonito. A renda é um tecido transparente, fino e delicado. É um trabalho artesanal. Ou seja, se você quiser que o seu relacionamento dure, vai ter que artesanalmente falando, né? Assim, dia após dia, com delicadeza. Olha quanto, 10 anos? 10 anos, o Wilson está perguntando 10 anos. 10 anos, ele vai completar bodas do que será? Não, 10 anos, aqui ó, é bodas de zinco, conhecido pelo jeito maleável, o zinco é maleável. Olha que bonito, indica o que leva uma relação para frente, é essa maleabilidade. É mesmo, né? Porque às vezes a gente é muito duro, né? Com a gente, com os outros, né? Relacionamento fica difícil, não fica? Ah, meu Deus do céu. Tá aí, então. Relacionamento. Bodas de zinco. É isso. Você em casa. Quer saber vamos lá, vai. Última aqui. 17 anos. Bodas de rosas. Eu não sabia disso. Vocês sabiam disso? Tá aqui, ó. Bodas de rosas. 17 anos. Mas por que será? Elas representam o romantismo e exalam um delicioso perfume. Olha, são vulneráveis às pragas, hein? Cuidado, cuida do seu relacionamento. Tem alguns espinhos também. E tem mesmo, né? Bom, mas aí espinho tem no primeiro ano, né? No 10º ano, no 17º, no 50º. Tem. Que bonito isso. Que lindo. Ei, tia bonito. Vai lá. Você sabe que você que está em casa, né? Quando eu faço esse programa, eu quero tanto, sabe, assim, te ajudar, mas te ajudar de verdade, sabe? Te ajudar a ser um ser humano melhor. Cada dia mais. Vem comigo, vamos lá. Recentemente, meu filho começou a fazer catequese. Em casa, eu também tento ensiná-lo sobre a Igreja Católica. E certo dia, ele me perguntou: Pai, Jesus não tinha mais amigos? Claro que Jesus tinha amigos, basta ver. Recentemente, alguém me explicou isso aí e eu achei tão bonitinho assim a forma. Uma pessoa que nem é muito ligada à igreja, mas falou assim: ô Dalcides, eu entendo que os discípulos de Jesus eram amigos dele, mas tinha alguns que eram especiais. Gente, João era um amigo especial. Pedro era um amigo especial de Jesus. Com quem é que Jesus muitas vezes brigava? Era com Pedro. Brigava é modo de falar, né? Mas dizia assim: Pedro, que bobagem que você está falando. Pedro, retira-te daqui, ô Satanás. Algumas vezes as pessoas que a gente tem mais intimidade é que a gente mais dialoga, que a gente às vezes até causa assim um certo mal-estar, porque a gente acaba falando coisas que a gente fala: nossa, na minha espontaneidade acabei falando demais. A Bíblia menciona várias pessoas que estavam próximas a Jesus e que compartilharam da vida e da amizade, do companheirismo dele. Eu estou falando aqui de Tiago, eu estou falando de Pedro, eu estou falando de João. Eles estavam sempre ali, nos pontos-chave, estavam sempre próximos, eram amigos de Jesus. Mas não é só isso. Se você observar,
Jesus visita Marta e Maria. E Marta e Maria, diz o texto bíblico, tinha também um outro que era assim muito próximo, né? É o irmão delas, se chamava Lázaro. Tanto assim que quando Lázaro morreu, diz a história que Jesus chorou. E Jesus chorou ao ver que Lázaro morreu. E as irmãs, Marta e Maria, deram uma bronca em Jesus. Falaram assim: ô Jesus, mas você devia estar aqui, porque se você estivesse aqui, o Lázaro não teria morrido. E o que foi que Jesus fez? Ressuscitou Lázaro, chegou diante do túmulo e disse: Lázaro, vem para fora. Mas antes, o texto diz assim: Jesus chorou. Eram os irmãos que viviam em Betânia. Então, algumas pessoas fizeram parte da vida mais próxima de Jesus, de uma vida mais íntima. Sabe quando você tem assim, entre todos, tem alguns que você diz: opa, essas pessoas são especiais para mim? Lázaro, Marta, Maria, Pedro, João, Tiago. Eu estou elencando aqui 6 amigos especiais de Jesus. Mas certamente Jesus fez outras amizades. Maria Madalena, por exemplo, claro que foi amiga de Jesus. Tantos outros que foram se aproximando e se tornando amigos de Jesus. E Jesus confidenciava a eles coisas especiais, como por exemplo, para Tiago, João, ele se transfigurou lá, naquele monte. Assim como para mim os amigos são importantes, para Jesus também os amigos eram importantes. Jesus, meu amigo, te amo, Jesus. Jesus escolheu 12 apóstolos para liderar sua igreja. Ele orou a noite toda para que pudesse escolher os homens certos. Na manhã seguinte, escolheu e ordenou 12 homens. Ele deu-lhes o sacerdócio e a autoridade para serem apóstolos. Os apóstolos viajavam para muitas cidades. Eles ensinavam o evangelho e curavam pessoas. Eles retornavam para contar a Jesus o que eles tinham feito. E é bonito nessa troca, né, de experiências. Eu fico imaginando os discípulos querendo contar para Jesus: Jesus, nós saímos e a gente saiu junto e a gente começou a fazer umas coisas. Jesus, você não acredita? A gente também está fazendo milagres. A gente está vendo. O nome poderoso do Senhor faz com que aquele que é o discípulo, e muitas vezes até aquele discípulo que humanamente você fala: nossa, tão limitado, mas graças e bênçãos acontecem a partir daquele discípulo de Jesus. Eu estou falando isso, gente, porque se você observar nos Atos dos Apóstolos, os discípulos de Jesus continuaram a fazer maravilhas, a fazer com que gente que estava morta interiormente voltasse à vida. Gente que estava morta fisicamente voltasse à vida. Os discípulos começaram a fazer e operar milagres, mas na verdade eles tinham a plena consciência de que não era eles a fazer isso, mas eles simplesmente atuavam para que a força divina passasse por eles e fizesse a obra acontecer. Alguém me mandou um recado agora de pouco e eu estava olhando esse recado, me chamou a atenção, sabe, esse recado. Eu faço aqui na Rede Vida, 11 horas da manhã, meu programa Escolhas da Vida, 4h15 da tarde tem o Escolhas da Vida. Eu faço na madrugada o meu programa Conta Comigo. Vem comigo aqui, olha aí, ó o recado. Cid, você é uma luz na vida de muita gente. Eu não perco seu programa. Aos meus 75 anos, nunca ouvi palavras tão lindas que você fala. Conforto. E esse abraço lindo que você dá. Deus te abençoe. Deus te proteja.
Daqui a pouco tem Viva a Vida. Ô, gente, eu quero que você curta comigo grandes momentos aqui no Viva a Vida. Fique na paz, Deus abençoe. Programa sertanejo em alta qualidade. Tchau.